Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós nessa noite, que nós possamos ser firmados, fortalecidos cada vez mais na graça, nos santos caminhos do Senhor, do nosso Pai dos céus, do nosso Pai celestial. Bem, hoje nós vamos meditar, hoje e amanhã, quem sabe depois, em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Todo o livro de Juízes, ele vai nos trazer muitas lições importantíssimas para nós que vivemos nesses dias. Lições de vitórias e também lições sobre derrotas. E como nós podemos aprender a não cair da mesma forma como os filhos de Israel no passado caíram. Juízes, capítulo 13. Bem, é a mensagem de hoje. Nós vamos fazer mais uma minissérie, uma pequena série, só que desta vez sobre a vida de Sansão. E a vida de Sansão, essa série que nós vamos iniciar hoje, ela vai tentar refletir um pouco sobre os perigos do movimento do ecumenismo, do ecumênico, que são voltados para tentar descarrilhar, vamos dizer assim, a última mensagem de Deus ao mundo, que é a mensagem de Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos. Mas também nós vamos ver um pouco sobre os aspectos da vida de Sansão, a vida de um crente, a infidelidade de Sansão, e também a misericórdia de Deus aplicada para essa geração agora também dos últimos dias. Mas também nós precisamos entender na história de Sansão, que Sansão foi um tipo da igreja de Deus agora, a igreja de Deus do que acontece, né, com a chamada igreja de Deus, agora a última geração, até se formar o remanescente. E sobre essa grande mensagem, essa mensagem poderosa, a maior de todas as mensagens dadas aos seres humanos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a família de Sansão, talvez de uma perspectiva que nós, quem sabe, não temos visto ainda. E vamos procurar tirar lições da família de Sansão, os paralelos que existem entre Sansão e Cristo, e comparar isso com os tempos finais. E o nosso objetivo nessa noite e durante esses próximos dias é perceber os perigos. Quais são os perigos em permitir, deixar os princípios da verdade ficarem para trás, ficarem de lado em algum momento, e quem sabe se apegar, se apaixonar por aqueles que estão voltados a destruir o testemunho fiel. Então, que nosso Pai do Céu nos abençoe para que nós possamos entender isso, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o Senhor nos conceda o seu Espírito, para que nós possamos entender estes princípios, desse homem que foi chamado por Deus para ser o seu mensageiro, que começou a libertar Israel, mas que teve alguns contratempos dentro dessa história toda, que é a história de Sansão. Nesse sentido, então, peço a você que abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. O primeiro verso diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Bem, nós vamos aqui em Juízes capítulo 13, uma repetição de uma conduta de queda, de uma conduta de apostasia de Israel, que você vai ver se repetindo desde o capítulo 2. Por exemplo, em Juízes capítulo 2, verso 11, você vai ver o relato que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins. Você vê depois em Juízes 3, verso 7, que eles novamente fazem o que é mal aos olhos do Senhor, e servem aos Baalins e a Astarote. Juízes 4, verso 1, eles tornam novamente a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Depois que morre Eude, Deus sempre vai erigindo aqui os libertadores para um momento de apostasia. Sempre há uma apostasia, eles voltam, já fizeram o que era mal, eles caem em grande apostasia, eles clamam, porque eles recebem o resultado, a recompensa do seu pecado por haverem se afastado do Senhor, adorado a outros deuses. Então eles clamam, existe um reavivamento, vamos dizer assim, de uns
poucos ali que começam a clamar ao Senhor, o Senhor então desperta um libertador. E esse libertador vai até ali, trabalha e faz a obra de libertação que acontece, mas depois que o libertador morre, eles tornam a fazer o que é mal novamente aos olhos do Senhor. Você está vendo isso aqui numa sequência, uma sequencial em Juízes 2, Juízes 3, Juízes 4, Juízes 6, e cada vez mais o tempo das consequências vai aumentando. Juízes 6, Juízes 10, até que chega agora em Juízes 13. E em Juízes 13, você vê aqui eles, pela sexta vez, no relato da Escritura, eles caem novamente, e cada vez eles vão caindo mais fundo, uma degradação mais profunda. O período aqui se estende bastante, vai para 40 anos. Por quê? Porque eles estão afundando cada vez mais. Não que Deus tenha prazer em fazer com que o seu povo sofresse durante 40, 50, 60 para aprender uma lição, mas a queda, a degradação, cada vez mais o sono fica mais difícil, leva mais tempo para tornar a si. E aqui eles passam 40 anos nas mãos dos filisteus. 40 anos. Então, 40 anos é um tempo bastante considerável aqui. Depois de 40 anos apenas, Deus, em sua misericórdia, ele vai e intervém outra vez nessa história desastrosa aqui de Israel, que está sempre caindo, 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 caindo e sendo escravizado. O verso 2 diz que havia um homem de Zorá, né? Zorá, que é uma cidade em Dan. Essa era a região de Sansão, residência de Manoá, que era o pai de Sansão. Ele era da linhagem de Dan, um danita, chamado Manoá. A mulher dele era estéril e não tinha filhos. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes você vai ter esse dado aqui como um dado comum. A mulher estéril, ela não tem filhos. Abraão, a mulher estéril, ela não tem filhos. A esposa de Isaac, ela é uma mulher estéril também, ela não tem filhos. A mãe de João Batista é uma mulher estéril também e ela não tem filhos. E tantos outros exemplos mais. A mãe de Samuel é uma mulher estéril também e ela não tem filhos. Existe uma lição aqui muito importante da parte de Deus. A partir do momento aqui que há um encontro com Deus, os propósitos divinos, essa mulher então agora ela vai ter filhos. Mas o verso 3 fala que aparece o anjo do Senhor a esta mulher e diz: você é estéril, eu sei que você é estéril, eu sei que você não tem filhos, mas você vai conceber e você vai dar à luz um filho. E agora o verso 4 diz: agora, pois, guarda-te. A partir de agora você já precisa guardar-se, você precisa ter um cuidado, um tato especial. Você não pode beber vinho, nem bebida forte, nem pode comer coisa imunda, porque você vai conceber, você vai dar à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Sansão era um nazireu. Ele era um nazireu. E esse menino será nazireu. Nós vemos aqui que ele será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe ele seria consagrado. E ele iniciará o livramento. Ele vai começar a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse é o texto bíblico. Bem, Deus não tinha prazer em levar Israel para a escravidão, como nós falando aqui no início. Deus não tinha prazer nisso. Eles passassem 40 anos, 10 anos escravos dos filisteus. Mas essa não era a primeira vez que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Agora Israel estava sob tanto estresse. Eles estavam há 40 anos já sendo escravizados. E Deus, então, estava trazendo um libertador. Alguém para libertar Israel das mãos dos pagãos. E estes eram os cananeus. Nós falamos ontem um pouco sobre cananeus, não é? Há uns dias atrás. Esses cananeus, Israel não tinha destruído eles, quando Deus lhes disse para se livrar e fazer, né, uma limpeza, vamos dizer assim, da terra de Canaã. Eles tinham ancestrais que voltaram, esses cananeus, até a Torre de Babel. E esses filisteus eram vizinhos de Israel. A terra de Dan fazia fronteira com essa região perto de Gaza, que os filisteus ocupavam. Hoje essas pessoas, eles são majoritariamente nessa região muçulmanos. Eles são muçulmanos, mas ainda são inimigos de Israel.
Alô, amém? Irmãos, estão me ouvindo? Fugiu aqui para mim. Não sei se vocês estão me Agora ouvindo. sim. Estão me ouvindo agora, né? Agora tá. Tudo bem. Dando continuidade, então. Os filisteus eram vizinhos de Israel, e a terra de Dan era a região fronteira, a região perto de Gaza, que era uma das cidades que os filisteus ocupavam. E hoje, ali naquela região ainda, ela é ocupada majoritariamente pelos muçulmanos. Então, naquela época, Israel era essa igreja de Deus, era o povo de Deus. Mas eles pecam contra o Senhor. Eles se afastam do Senhor, eles vão em busca dos falsos deuses, e eles não contam com essa proteção de Deus. Os filisteus, então, podem atuar. Quantas vezes na sua vida você, quem sabe eu tenho me afastado de Deus, e é por isso que os filisteus atuam. É por isso que os filisteus vão ali e rompem a barreira de proteção que Deus estabeleceu ao redor das nossas vidas. Sabe, existem duas coisas, existe questão de provação e existe uma questão também do rompimento da barreira, o rompimento da fronteira pelos filisteus. Exemplo, o caso de Jó. O caso de Jó foi uma provação, não era que Jó se afastou de Deus, houve uma provação. O caso aqui dos filhos de Israel, eles haviam permitido que a linha de demarcação entre eles e o inimigo fosse rompida por eles mesmos. O povo de Deus hoje, se nós somos povo de Deus, nós precisamos ter cuidado com os conselhos de Deus, para que nós não permitamos que o inimigo invada as fronteiras da nossa casa. O diabo pode invadir as fronteiras da sua mente, o diabo pode invadir a fronteira da sua casa, pode invadir a fronteira da sua família, pode invadir a fronteira ali da sua fé. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Ele pode tomar de conta, ele pode vir pilhar. Era assim que os filisteus faziam, eles iam lá apenas para pilhar, para destruir, e iam embora. Então nós temos aqui um tipo perfeito do que é uma vida sem Deus. O diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. Você vê que os filisteus aqui iam para Israel para pilhar, para destruir. Você vê aqui que esse movimento, isso aqui já vinha durante 40 anos. O número 40 também tem uma importância com relação à aprovação. Então você vê hoje tantos movimentos, tantas coisas relacionadas a falsas doutrinas que estão afetando a vida das pessoas. Tudo, liberdade de expressão, tudo, uma série de coisas aí, e as pessoas estão sendo atacadas. E isso cada vez mais está piorando, porque as igrejas, elas estão permitindo mudanças, e não mudanças para o melhor, mudanças para o pior. E existe um declínio da moralidade dentro mesmo do sistema que se diz religioso. Mas Deus é misericordioso, Deus ele adora, vamos dizer assim, Deus tem prazer em perdoar quando nós nos arrependemos. E Deus então levanta um Salvador para livrar seu povo das mãos dos inimigos. Deus sempre fez isso no passado, com Esther, com José, com Daniel, com Neemias, com o próprio Sansão. E Deus também fará isso, e fez isso, e continua fazendo isso agora nos últimos dias. Por isso, 1 Coríntios 10:11 diz que todas as coisas aconteceram para o nosso ensino, para a nossa admoestação sobre nós, de que os fins do mundo, o fim dos tempos, estão chegando. Então, todas as histórias, elas são escritas para nós, para que nós possamos ter lições destas histórias, coisas relevantes para nós. Então, Deus não vive no nosso nível. Deus entende as coisas muito mais amplamente do que nós. E Deus então incorpora coisas na história do seu povo que são importantes para nós que vivemos agora nesses últimos dias. O primeiro ponto, a primeira coisa que precisa ficar clara era que Israel, o seu povo, estava em apostasia. Qualquer área deles estava seguindo a apostasia, não estava seguindo o plano de Deus. Eles estavam misturados com os pagãos. E por estarem misturados com os pagãos, o resultado final disso é destruição, é morte. Eles devem ter pensado que não havia nenhum problema em se meter com uma amizade ecumênica daquelas religiões do paganismo que estavam ali ao redor deles. Só que Deus havia proibido isso. E eles pensavam, não, a gente pode até ganhar eles, alguns deles, misturando uma verdade aqui, permitindo que alguma coisa fique do jeito deles para que possa agradá-los também. Só que não é assim que a palavra de Deus diz. Então Deus permite que Israel seja oprimido por aqueles, justamente aqueles que eles estavam misturados na adoração pagã. O interessante aqui também é que os filisteus tinham apenas 5 cidades. Eles tinham 5 cidades. E é por isso que você vai entender quando Davi vai lá para matar Golias. Ele pega 5 pedras.
Ele pega 5 pedras não porque ele pensa em errar a primeira pedra e ter mais ali 4, não, é porque uma pedra era para cada um daquele líder, daquele rei das cidades, né, dos filisteus, que eram gigantes também. Então eles tinham 5 cidades ali. É um povo relativamente pequeno, menor, mas estavam escravizando Israel, que era uma nação maior. Irmãos, um pecado é uma coisa relativamente pequena. Basta que seja uma coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Pode ser uma coisa pequena, uma coisa tão simples, tão insignificante, mas pode estar escravizando a nossa vida. Pode estar escravizando a sua vida. Tem um relato interessante que eu já ouvi há um tempo atrás, tem muito tempo isso, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso também, é que numas batalhas antigas das guerras do passado, havia um exército, e esse exército ele havia batalhado, todas as batalhas e havia vencido, mas havia um exército que tinha um componente sobrenatural, que até deu origem à chamada lenda do cavaleiro sem cabeça. E ninguém conseguia vencer o cavaleiro sem cabeça, porque o cavaleiro sem cabeça ele trazia terror para quando ele era visto no campo de batalha, as pessoas fugiam, corriam de um lado para o outro, e ele saía matando. Essa era a força que era dada ao cavaleiro sem cabeça, porque todos tinham medo dele. Ele estava ali sem cabeça, mas estava vencendo a batalha. Até que numa batalha alguém vai ali e se apresenta e diz assim: peraí, você não pode estar fazendo isso porque você não tem cabeça, você está morto. E então o cavaleiro cai no chão. O que é que isso significa? Isso significa que muitas vezes coisas que não têm sentido, coisas que não têm poder algum na realidade, podem estar nos aprisionando, podem estar nos prendendo, podem estar nos escravizando. E basta simplesmente que nós olhemos para essas coisas, identifiquemos essas coisas, e em nome de Jesus, que nós possamos determinar a nossa vitória, determinar que essas coisas não têm mais parte da nossa vida, porque já são coisas que foram perdidas, coisas que foram derrotadas pelo sangue do Cordeiro. Basta você olhar e dizer: você não tem autoridade sobre isso, você não tem poder mais, porque você é algo que já foi destruído. Então, o pecado, ele já foi destruído. O pecado, ele é algo morto apenas. Ele não tem vida, mas é algo morto que pode destruir, que pode escravizar a vida de alguém que tem vida, de alguém que foi projetado pela morte na cruz para ter a vida eterna. Então nós precisamos tomar decisão, precisamos tomar atitude com relação a estas coisas e não permitir que isso aconteça como aconteceu com Israel. 5 cidades dos filisteus, com 5 líderes dos filisteus, estavam sendo suficientes para prender, para escravizar uma nação inteira. Uma nação inteira. Mas por quê? Porque eles não estavam debaixo do poder de Deus. Eles haviam se afastado de Deus. Então uma coisa mínima, uma coisa tão ali, é suficiente para derrubar. Quando se está com Cristo, se tem a vitória sobre os gigantes. Um só põe a correr milhares. Mas quando não se está, pode-se ter milhares. Não se tem vitória alguma. Então eles controlaram Israel por 40 anos, e aquilo era um motivo de um juízo de Deus, era um julgamento de Deus. É isso, e Deus estava se preparando agora para trazer libertação. Haveria de nascer alguém, Sansão, um menino haveria de nascer, que ele libertaria Israel. Veja, aqui nós temos um tipo, porque da mesma forma no tempo de Cristo, quando os romanos estão oprimindo Israel, isso aconteceu porque eles também tinham um problema espiritual. Eles haviam se afastado de Deus, eles precisavam de libertação, e Cristo é o libertador. Cristo veio para lidar com esse problema de libertação. Ele vem disfarçado, como um humilde nazareno. É muito parecida a palavra nazareno, nazireu, na verdade. Ele é o grande rei, mas ele vem como um nazareno. Então, nem mesmo os discípulos conseguiram entender que ele era o grande rei, o grande libertador. Hoje também, nos nossos dias, a humanidade inteira está com um grande problema, escravizada, afastada de Deus. E Cristo, como grande libertador, ele comissiona hoje seus servos, ele concede luz a esta última geração, muito mais do que qualquer outra geração teve. A luz hoje é disponibilizada pelo Espírito de Deus
ela é muito maior do que houve em épocas do passado. Então, por isso, há um grande perigo em rejeitar esta luz, porque se há um rejeitar esta luz, quem rejeita essa luz se torna muito mais vulnerável ao inimigo, porque o inimigo está disposto para entrar com os ensinamentos sutis, com as práticas pecaminosas, com as falsas doutrinas para destruir. Então, hoje, a nossa luta, como nós sabemos, não é, nem nunca foi, contra carne e sangue, mas aqueles que servem a Deus precisam ter cuidados para não serem divididos. E eles podem ser divididos justamente quando eles pensam que estão se unindo, mas se unindo sobre a bandeira de falsas doutrinas. Deus, então, trouxe um libertador, o grande libertador. Mas agora, nos últimos dias, Deus também precisa de um libertador também. E não é apenas um, mas são vários, mas que na verdade são reunidos em um povo apenas. É esse libertador. O libertador escolhido por Deus são aqueles que compreendem a experiência de uma mensagem esquecida, que é a mensagem de Apocalipse 14. Essa mensagem de Apocalipse 14 é uma mensagem esquecida nos nossos dias. Os 3 anjos, eles representam essa grande mensagem que vai então mexer no mundo inteiro, fazer com que o mundo fique basicamente de cabeça para baixo. Gênesis capítulo 30, verso 6 diz que Manoá era da tribo de Dan, e Dan significa juiz ou julgamento, e ele era aqui o Dan, filho de Bila. A Bila era a empregada, não é isso, de Raquel. Então, Dan estava do lado dos filisteus. Então, Deus liberta, Deus traz, então, suscita um libertador justamente dali, da tribo de Dan. Juízes 13:2 fala que ele era dali, da tribo, né, dos danitas. Interessante que nós não sabemos o nome da esposa de Manoá, mas que ela era uma mulher piedosa, com certeza era. E, irmãos, há um grande, vamos dizer assim, respeito, há uma grande consideração do céu por uma família que observa a lei do Senhor e que faz a vontade do Senhor. Os anjos de Deus se acampam ali, ao redor, nessa casa. E eles fazem tudo para poderem ajudá-los nesse ambiente de santificação. Veja, essa mulher um dia estava sozinha. Quem sabe essa mulher estivesse desanimada, quem sabe essa mulher estivesse pensando na condição dela, afinal ela não tinha filhos. E nós sabemos o que devia passar no coração dessa mulher pela própria experiência de Ana, a mãe de Samuel. Como ela ficava triste todas as vezes, porque a Penina tinha filhos e ela não tinha. O anjo do Senhor então aparece para a esposa de Manoá e diz: eu sei que você é estéril. Você é estéril, mas você vai ter um filho. Isso ali vem ao encontro daquela grande dor que essa mulher com certeza tem no seu coração. Ela desejava um filho, mas ela não tinha filhos. Agora, ela tem uma esperança no coração dela, dada por esse homem, que nós sabemos que é o anjo do Senhor. Bem, quem mais? A quem mais o anjo do Senhor apareceu? Dando um sinal, você vai ter um filho. Bem, a própria Maria, a Maria, mãe do Senhor Jesus, o nosso grande libertador. E é interessante também que Manoá, e a esposa de Manoá aqui, eles não sabem que o anjo do Senhor que se dirige a eles, é o próprio Senhor Jesus. Eles estão vendo ali um homem como um mensageiro, ali uma pessoa que aparece como um profeta, porque ele encobre a sua glória, de certa forma, na humanidade, na aparência humana, para que o brilho da sua glória não os destrua pela sua pureza. Ele, com certeza, deve ter aparecido numa vestimenta que identificava os profetas, né? O profeta usava uma roupa áspera, como nós sabemos, né, de Elias, ele tinha essa vestimenta. Então imagine só Cristo, a majestade do céu, diante dessa mulher, para lhe dar essa boa notícia. Ela vê algo extraordinário acontecendo. Ela deve ter ficado apavorada, tanto que ela nem pergunta o nome de quem está falando. Ela não pergunta de que região ele é, mas ela percebe que não é alguém comum, é algo divino, é muito mais do que qualquer coisa que ela já pensou. E ela diz, não, é um ser divino, é um ser divinal, é um anjo. No verso 6, quando ela fala com seu esposo, ela diz, o seu semblante era como o semblante de um anjo de Deus, muito terrível. Este era o próprio Cristo.
Cristo vai até a esposa de Manoá para anunciar essa boa notícia de que ela seria mãe de um libertador de Israel. Então imagine isso, Cristo estava dando a ela e a nós um símbolo dele mesmo, como grande libertador do pecado, sendo o Messias para salvar o povo dos seus pecados. Então Sansão, ele é em si a projeção de um tipo de Cristo, um redentor, um libertador. Essa é a intenção original. Por isso que Sansão aqui, ele é predito pelo próprio Cristo. E a palavra de Deus também, ela previu a última mensagem que haveria de ser dada ao mundo. O que Sansão fez por Israel, o povo de Deus também fará numa escala mundial. É uma mensagem de libertação. Apocalipse 14, verso 6. Para cada nação, tribo, língua e povo. Não é isso mesmo? Então Cristo deixa claro que ele sabia a tristeza daquela mulher porque ela não tinha filhos. Então sempre quando Cristo vem falar comigo, sempre quando Cristo pode vir falar com você, ele já vem me dizendo o que eu preciso. Ele vem até você dizendo o que você precisa. Você não orou em vão a sua vida inteira. Quem sabe você possa ter pensado. Quantas vezes você ora e se coloca de joelhos, quem sabe a sua oração não foi ouvida? Quantos de nós não gostaríamos de falar e ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao nosso ouvido, cumprindo literalmente as palavras de Isaías que dizem, né, você ouvirá ali uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Nós podemos receber as impressões do Espírito através da palavra, mas assim, quem sabe, seria muito mais interessante, não é? Quem sabe em algum outro momento, agora daqui para frente, isso não vai acontecer. Pois bem, Cristo sempre vem falar conosco, ele sabe, ele ouviu todas as orações, ele sabe o que nós temos pedido, ele sabe qual é a angústia do nosso ser. Quando ele vai falar com a mulher de Manoá, ele já disse para ela, eu sei que você não tem filhos. Não foi à toa que você orou durante esse tempo todo. Aparentemente você pensou que eu não ouvi. Aparentemente você imaginou que as orações foram em vão, mas eu estava ouvindo tudo, eu sabia tudo que você falava, eu sei que você não tem filhos, é por isso que eu digo, eu sei que você não tem filhos, mas você vai ter um filho. Eu estava aguardando o melhor momento, eu estava aguardando a hora perfeita para que pudesse dar esse presente para você. E quem sabe passaram esses anos todos, você imaginou que eu não respondi nada, mas eu estava apenas preparando o presente, e se eu dissesse antes para você, perderia a graça, então eu estou dizendo agora para você, você vai ter um filho. Essa mulher, quem sabe, estava ali num local isolado, ela estava meditando, ela estava triste, quem sabe como a mulher, a mãe de Samuel. Cristo fala da condição dela. Acima de tudo, ele sabe o fardo da alma dessa mulher. Essa mulher, quem sabe, pensava que havia feito alguma coisa errada, que era uma mulher azarada, que Deus não ouvia, mas Cristo vem e fala com ela. Ele não vai falar das falhas dela. Ele não veio para falar dos problemas que ela tinha na mente, que poderia ser ou não. Ele vem dizer que ele sabe o que ela sente. E Cristo traz conforto. Quando mais nós estamos sobrecarregados com os nossos problemas, é a maneira dele de vir e dizer, eu sei o seu problema e eu estou aqui para resolver o seu problema. Uma mulher na profecia, nós sabemos, representa uma igreja, um povo. Então nós temos aqui esse símbolo de uma igreja que não tem mensagem. Por quê? Porque não há uma criança aqui. É uma igreja estéril. Mas Deus está prestes a fazer dessa igreja que ela realmente possa ser o seu instrumento para fazer a sua vontade, que ela dê muito fruto. Ele diz, você é estéril, você não tem filhos, mas não vai ser mais assim. Não tenha mais medo, agora você vai ter o seu filho. Ele faz essa declaração 2 vezes. Ele diz 2 vezes que você vai ter o filho. E Cristo está dando ênfase aqui, porque ele queria que ela tivesse certeza que ela poderia confiar na promessa. Cristo estava dizendo a ela que o homem mais forte que já viveu na terra, ele um dia também era uma criança de promessas. Ele seria uma criança de promessas. Ele nasceria como uma criança de promessas. Isaac também nasceu por causa de promessas, por causa de fé nas promessas. João Batista também nasceu por causa de promessas. O próprio Cristo, todos eles são filhos de promessas.
Cristo, príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, ele aparece como um humilde homem de Deus. E ele estava dando à esposa de Manoá o conselho divino, mais importante agora, sobre a maneira como ela deveria criar Sansão, para que ele pudesse então ser esse libertador da opressão, um tipo de Cristo. Interessante que ela vai e procura, né, o esposo, né? O verso 4 e 5 também nos diz assim: agora guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, você vai conceber e vai ter um filho nazireu. O que é interessante aqui, nesse ponto? Imagine as palavras de Cristo para esta mulher. Ele diz que Sansão seria um nazireu do ventre da mãe. Bem, os nazireus, eles se santificavam e se separavam, então, para Deus. O juramento de quem era um nazireu era feito por uma pessoa adulta, com plena consciência, né? Ou então um jovem, adolescente, que ele sabia o que estava fazendo. Então, era um juramento voluntário para um determinado período de tempo. Você não teria um nazireu em tempo integral. Então, muitas pessoas pensam, Sansão, claro, Sansão era um nazireu vitalício. Você vê Paulo lá em Atos fazendo um voto. O voto de Paulo foi raspar a cabeça. Então, era um juramento por um tempo, um período de tempo. E os nazireus, eles tipificavam Cristo através daquele ponto, aquela vida de pureza e de consagração enquanto eles estavam sob juramento. Mas aqui nós temos algo especial aqui, porque essa mulher é informada de que o filho dela seria um nazireu, não por escolha própria, mas por escolha divina, desde o ventre da sua mãe. Isso é algo diferente do que se acostumou com os nazireus. Você vê que Deus escolheu alguém para ser um nazireu, para ser um consagrado desde a geração até a morte. E isso aqui tipifica muito mais ainda Cristo aqui, porque Cristo é esse nazireu por excelência. Ele não peca desde o momento que ele nasce até ao seu último momento ali. Então, Sansão era um nazireu da geração, da criação de Deus, e foi imposto a ele isso desde antes, ali da geração até. Ele não estava gerado no momento em que Cristo diz para a mulher de Manoá que o filho vai ser concebido e ele vai ser um nazireu. Então ele recebe um peso de consagração aqui muito grande, a partir do momento em que há a concepção. Então a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, ela deveria colocar em ação ali princípios relacionados a duas coisas primordiais aqui, que Cristo está falando para essa mulher, sobre princípios de pureza e princípios sobre adoração. Então, ela precisa ser pura, ela precisa ter o coração voltado para Deus, para que através dessa pureza em si mesma, esse bebê possa receber todas as influências pré-natais, para que ali mesmo ele já possa ter toda a disposição, a predisposição da santificação. Olha só que coisa interessante. Era preciso que houvesse um meio ambiente para que esse menino pudesse desenvolver esse voto que lhe foi dado, essa dádiva do próprio Deus, de ser consagrado. Então, mesmo que as mulheres não fizessem nenhum voto, nesse caso aqui dela, no nazireado, ela recebe esse dom, né, dado ali para transmissão para a Sansão. Então ela deveria negar a si mesma, ela deveria também estabelecer não comer coisa alguma impura. A temperança dessa mulher iria fazer com que ela tivesse uma constituição física que iria desbocar em uma constituição também, um relacionamento espiritual com Deus fortalecido, e que iria recair sobre a criança. Uma mentalidade saudável, um corpo saudável também, geraria força física, força moral, força espiritual. Então, Sansão, ele foi programado, pensado por Deus, por Cristo, para ser esse exemplo de santidade, de separação e de devoção. Isso era necessário para a figura do libertador de Israel. Quando nós vemos aqui nos outros capítulos anteriores, Eude e outros libertadores, esses juízes, eles apenas corrigiram as apostasias que houve da igreja.
as apostasias de Israel. Mas Sansão deveria ser levado a um nível acima deles, porque Sansão deveria ser o exemplo agora de devoção e consagração. Algo mais Deus estava determinando, não apenas corrigir apostasias, mas também devoção e consagração a Deus. Sansão deveria viver uma vida semelhante a Cristo. Ele deveria ser um exemplo para todos os israelitas que olhassem para ele e dissessem: este é o exemplo, é o padrão de consagração que nós precisamos ter para que nós possamos vencer os inimigos, o inimigo particular e o inimigo geral, o inimigo espiritual, que estava sempre levando eles a caírem. Então, com essa questão aqui de Sansão, dessa preparação envolvendo a mãe de Sansão, Deus está dizendo o seguinte: eu estou dando uma fórmula para que vocês não caiam mais. Eu estou querendo dar um ponto final nessa história de você hoje fazer minha vontade, amanhã você apostatar e receber 10 anos de juízo. Depois você vai, levanta um pouquinho. É preciso que haja uma mudança interior. Se não houver a verdadeira mudança interior, uma restauração interior, se houver apenas uma restauração mental, temporária, que seja um reconhecimento: nossa, isso de ruim só aconteceu comigo porque nós deixamos os caminhos de Deus. Epa, não vamos deixar os caminhos de Deus. Então não deixe os caminhos de Deus em determinado ponto, em um determinado tempo. Mas não há uma mudança interior da mente, uma nova criatura, que é isso que a palavra fala: se alguém está em Cristo é nova criatura. Se não houver a nova criatura, fatalmente não haverá como resistir às investidas do inimigo, daquele que rompe as fronteiras. Era isso que Deus está dizendo aqui, quando ele levanta Sansão. Mais do que correção, é devoção e consagração. Então tem alguns pontos aqui. Sansão representa Cristo, mas Sansão, no original do que foi planejado por Deus, ele representa a mensagem que Deus concede ao seu povo nos últimos dias. Mas como assim? Sansão era para ser um exemplo para nós de como viver de forma pura, consagrada aos olhos de Deus. Então pense nesse paralelo. Primeiro, Deus previu a nossa mensagem. Deus determinou a mensagem dos 3 anjos lá em Apocalipse, muito antes desse tempo chegar. Assim também Deus previu o nascimento de Sansão. Então, ali na mensagem do primeiro anjo está o chamado, esse chamado inconfundível para uma vida santa. E ali na mensagem também, você tem uma ênfase na mensagem de saúde, assim como também foi dada essa ênfase para Sansão. Outro paralelo aqui. Primeiro, esse é o primeiro paralelo. Segundo, a esposa de Manoá, ela recebe uma mensagem para uma vida pura, uma vida santa. E Deus determinou que isso fosse imposto a ela, antes mesmo de Sansão nascer. O povo de Deus também nos últimos dias, aqueles que são gerados pelo Espírito, que são determinados para sustentar essa mensagem angélica, como está na palavra, Apocalipse 14, eles também recebem esse comando. O comando para serem purificados de toda imundícia da carne e do espírito, da carne também. E mesmo antes do gerar espiritual em Cristo, esse comando já existe. Então a palavra determina, assim como foi determinado para Manoá, para sua esposa, para Sansão, que abstenham-se os alimentos impuros. E agora, nos últimos dias também, o povo de Deus terá de se abster disso. Terá de ter essa dieta original, a dieta lá do Éden, lá do começo. Então, a gente percebe que hoje, um dos impeditivos para que aqueles que dizem que servem a Deus e que são sinceros, muitos dos nossos irmãos sinceros que estão aí dentro do sistema religioso ainda, terem um entendimento correto desse processo de purificação, é justamente não participar desse processo aqui, de afastar a alimentação impura. Então, nós devemos viver uma vida pura, livre dessa contaminação, e se isso não fosse importante, o anjo do Senhor não teria determinado isso para a mãe de Sansão. Se Sansão é um tipo de Cristo libertador, aqueles que vivem nos últimos dias, os 144 mil, também são tipos de Cristo. Eles são libertadores. A última obra de libertação. Então, todos esses paralelos precisam ser cumpridos na vida deles.
Outro ponto, se Cristo, então, na sequência, pretende usar a sua igreja do último tempo, da última geração, assim como ele também usou Sansão para livrar dos enganos ali, apresentados pelos filisteus, e hoje também para apontar as pessoas, a humanidade, para o Salvador, que perdoa os pecados, então tudo isso precisa estar presente nesse processo de santificação. É só assim que haverá o poder para se derrotar o inimigo das nossas almas. Apenas dessa maneira. Então pense agora, coloque-se no lugar de Manoá. A esposa vem até ele, com grande alegria, dizendo o que aconteceu, o que ouviu. Ela diz que aparece ali um ser como se fosse um anjo, um ser sobrenatural, um ser divino, e agora Manoá está surpreso. E Manoá quer ter certeza do que a esposa está falando. Será que ela está tendo uma ilusão? Ela quer tanto engravidar, ter um filho, está tendo uma ilusão de ótica, ficou fanática ali, e apareceu essa coisa. Como é? Manoá é um pai criterioso. E Deus sabe o quanto um pai é importante na criação de uma criança. E o versículo 8 diz que Manoá suplicou ao Senhor. É isso que nos diz o versículo 8. Manoá suplicou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Nos ensine o que devemos fazer. E aí, o que acontece? O anjo aparece não para Manoá. O anjo não apareceu para Manoá. O anjo apareceu para a esposa de Manoá mais uma vez. E aí ele repete a mensagem. É isso que nós temos aqui na palavra. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher que estava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Manoá devia estar trabalhando, devia estar fazendo alguma coisa. E a mulher é que tinha de se apressar e correr e dizer ao seu marido: olha, aquele homem lá me apareceu novamente, ele veio a mim. E então ela vai buscar o Manoá no verso 11, Manoá vai até o homem e chega ao homem e diz: és tu que falaste a essa mulher? Ele responde: eu sou. Interessante isso aqui. Manoá não estava com ela. E Manoá vai dizer: diz quem é o teu nome para que nós possamos te honrar. Veja, Manoá orou. Esse é o ponto. Para que o mensageiro viesse até eles outra vez. Ele creu. Nem Zacarias, o sacerdote, que foi o pai de João Batista, estava lá no altar, ele creu quando ele recebeu a mensagem. Mas Manoá creu. Manoá creu. Manoá tinha um senso de responsabilidade pela criança. Manoá temeu que essa alegria da esposa fizesse com que a esposa esquecesse alguma palavra que o anjo tivesse dito. Então ele implora ao Senhor para que envie o anjo novamente. Manoá queria conhecer o homem de Deus por si mesmo. Manoá não estava satisfeito apenas em ficar ouvindo a experiência da sua esposa. Ele queria ter uma experiência pessoal. E nós também não devemos procurar ter uma experiência pessoal com Deus? Ali então vem Cristo, a ponte entre Deus e o homem. Ele está ali. Eles não queriam perder nenhuma palavra. Manoá não envia um servo ali para encontrar o homem de Deus. Ele vai, ele procura o homem de Deus de joelhos. É assim que se procura a Cristo. Ele está de joelhos, está rezando para que Deus o envie novamente. Se você quer, irmãos, encontrar a palavra de Deus, se você quer saber qual é a vontade de Deus, você deve buscar a Deus de joelhos, você tem de procurá-lo. E Deus ouviu a voz, diz o versículo 9. A mulher está sentada no campo, o anjo vem, e ali mais uma vez, Manoá é chamado. O homem de Deus está disposto, que a mulher chama o marido, e vai lá e chama o marido. Isso lembra muito João 4, né? Quando Cristo disse com a mulher samaritana: vai e chama o teu marido. Irmãos, se nós queremos encontrar com Deus, nós devemos ir onde Ele tem o prazer de falar conosco, em silêncio. A mulher estava em silêncio. A mulher estava no mesmo lugar em que Deus falou com ela, através do anjo, pela primeira vez. Manoá não estava ali. Manoá orou. Manoá fez a primeira parte. Ele orou, mas ele não procurou estar disponível para Deus. Você precisa entender
para que Deus possa falar com você, você precisa estar disponível para Deus. Você pode falar com Deus na sua oração, em qualquer momento, em qualquer lugar, mas às vezes você precisa estar disponível para ouvir a voz de Deus. Quem estava disponível era a mulher, mais uma vez. Manoá não estava. E é preciso então que a mulher vá até lá e busque Manoá, para que então ele possa estar disponível. Manoá não estava atento, embora ele tenha orado, ele não estava atento para ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, nós temos falhado, nós temos orado, nós temos pedido a Deus transformações, nós temos pedido a Deus que Deus intervenha, nós temos pedido a Deus que Ele fale, que Ele nos mostre, que Ele nos leve até o caminho, mas nós permitimos que os cuidados desse mundo, como o próprio Senhor Jesus diz, nos sufoquem os ouvidos às 24 horas do dia, e então nós não conseguimos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus. Será que não seria mais interessante que eu me desprendesse do barulho dos carros, do barulho das pessoas, das vozes da televisão, do celular, e procurasse um local sozinho, tranquilo, para que pudesse ficar ali 15 minutos que seja, para ouvir a voz de Deus? Então Deus poderia falar comigo, Deus poderia falar com você, se nós buscássemos ouvir a voz de Deus. Bem, Ele ouve a nossa oração, mas será que nós estamos prontos para ouvir a sua voz? No nosso próximo encontro, nós vamos ver quais foram as orientações agora com Manoá, que o mensageiro traz para ele, e que nós possamos aprender estas lições e trazer para a nossa vida, para que nós possamos ser Manoá, e para que nós possamos também ser consagrados, fazer parte desse povo nazireu nos últimos dias, que é puro, que é consagrado, em nome de Jesus. Amém.